presença do nosso Deus, em reflexão daquilo que o Senhor fez por nós, através da vida do seu Filho amado. Eu queria, nesse instante, orar com você, nesse momento. Vamos ficar de pé, e vamos dar graças ao Senhor e rogar também as suas bênçãos sobre nós nessa noite de Natal, né? Pai querido, obrigado, te damos graças e louvamos o teu nome, Senhor, por estarmos juntos nessa noite, depois de tanta fartura em nossas mesas, tanta alegria em nossos corações, ó Deus, tanta comunhão junto com os nossos amigos, familiares, irmãos, e para que, Senhor, o Senhor nos trouxe nessa noite para continuarmos esse momento especial da nossa vida, agora também em louvor e adoração ao teu nome, junto com a tua igreja, Senhor, como o povo congregado ante a tua presença, para prestarmos ao Senhor o nosso culto, em lembrança e recordação do nosso coração, do grande e maravilhoso momento, quando a história das nossas vidas, ó Deus, e de todo este mundo é mudada através da vinda de Cristo Jesus. Obrigado por esse privilégio, obrigado por estarmos bem e chegarmos até essa data, obrigado por tua provisão em nossas vidas, obrigado, Senhor, por nos trazeres diante de ti, na tua casa, perante, ó Deus, a tua presença, junto daqueles que amamos, junto daqueles, ó Deus, que têm comunhão conosco, junto, Senhor, dos nossos irmãos, que também, Senhor, têm o mesmo desejo nessa noite de engrandecer o teu nome. Para isso, ó Deus, prepara o nosso coração, Senhor, que possamos nesse instante, em nome de Jesus, com o coração purificado através do sangue do Cordeiro, estarmos te adorando verdadeiramente, louvando o teu nome com a nossa vida, que possamos, Senhor, realmente em cada momento deste culto, em cada parte dele, Senhor, nós estamos te rendendo a adoração e o louvor que te é devido, ó Pai, por tão grande presente e tão grande salvação trazida às nossas vidas através de Cristo Jesus. Pai querido, abençoa-nos, ó Deus, nesse instante, dirige os nossos passos, cada momento, ó Deus, do nosso coral, através das canções, da palavra cantada, que eles, ó Deus, com unção graciosa do Senhor, ó Deus, aquilo que eles prepararam para estar entoando nessa noite, Paizinho, venha realmente a nos conduzir a esse louvor e adoração, mas principalmente, ó Deus, agradando ao teu nome, chegue este pôs a ti, Senhor, nos céus, em adoração e louvor, porque o Senhor merece, Senhor, aquilo que os teus servos trouxeram como oferta diante de ti nessa noite. Abençoa o grupo de louvor que também fará o mesmo, ó Deus, para que ministrem canções, ó Deus, e agradem o teu santo nome, Senhor, te exaltem sobremaneira, ó Deus, acima de todas as coisas, e nos conduz, ó Deus, nas demais partes da liturgia. Abençoe as crianças que estarão também te louvando e exaltando o teu nome, Senhor. Abençoa a tua palavra, meu Deus, dirige-nos nesse instante, nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, amém, Senhor, amém, Jesus. Já dê um abraço ao irmão que está do seu lado, diga aí Feliz Natal, né? A gente pensar que chegou agora, diga aí para ele Feliz Natal, irmão, Deus abençoe a sua vida, né? E mais uma vez, Cristo ilumine o seu coração. Que a graça, o amor de Deus emanado dessa maravilhosa história venha a estar nos nossos corações nesse dia. Louvado seja Deus por isso. Abra sua Bíblia, querido, em Mateus, capítulo 1. Louvado seja Deus, né? Mateus, capítulo 1, nós vamos dando sequência a esse momento da nossa vida. Enquanto isso, eu quero saudar todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, também deixando um abraço àqueles que assistirão depois dessa data, né? Mas vamos acompanhar aí, acompanhar o nosso culto, os louvores, a palavra. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Mateus capítulo 1, queridos, versos 18 a 23, traz as primeiras palavras de como foi esse momento histórico, né, que chegou até as nossas vidas. E o autor Mateus diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu no sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles.
Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Pode sentar-se, meus irmãos. Louvado seja Deus. Mateus, mais uma vez, capítulo 1, queridos. Em continuidade da história, agora, ou melhor, capítulo 2, em continuidade da história, verso 1 e 2, Mateus 2, 1 e 2. Diz assim então a Escritura, e depois 9 verso, ou melhor, verso 9 até o 12, tá bom? Capítulo 2 de Mateus, verso 1 e 2, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam:
onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Verso 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tanto a canção do coral que ouvimos, que é um convite também à adoração, o verso 11 da história, em complemento ao verso 2, onde diz que os magos vieram para adorá-lo, no verso 11 diz o texto que sim, eles se prostraram ao encontrarem o menino e o adoraram. Aqui estamos nós, diante daquele que já não tem mais o corpo físico de menino, mas é o Senhor, Rei dos Reis, aquele que opera em todas as regiões celestes, aquele que opera em nossa vida, aquele que é digno de que o adoremos em toda a nossa vida, em toda a nossa existência. Claro, a partir também de sabermos dessa linda história, mas que se completa, e como conhecemos a história por completo, aqui viemos nós então para reconhecendo que todo o poder e graça que emana de Deus através de Cristo, por essa história maravilhosa, nos prostremos diante dele com reverência, os nossos corações se dobrem ante ao Senhor de todas as coisas e o adoremos com verdade e com todo o nosso coração. Vamos adorar a Deus, vamos ficar de pé um instante mais e louvar o nome de Cristo Jesus. Adore e exalte a Ele, Ele é digno de todo louvor e de todo louvor.
palavra do Senhor nos ensina que Ele habita no meio dos louvores. Ele adora receber essa adoração. Para isso Ele morreu na cruz. Para isso o próprio Deus, o próprio Pai, o ressuscitou ao terceiro dia. E mais do que isso, a palavra nos ensina e nos revela que Ele nos incluiu na morte e na ressurreição de Cristo. Por isso nós podemos louvar e adorar e saber que o nosso Pai recebe a nossa adoração, porque se cumpriu a profecia em Cristo Jesus de adorarmos em espírito e em verdade. Amém? Aleluia! E uma grande alegria que eu sempre comento aqui na igreja. Eu tenho certeza que o Pai adora quando a gente está reunido e louvando, exaltando o seu nome em santidade, em amor, em perdão. Não é à toa que Jesus Cristo, ao responder o questionamento dos discípulos, nos ensina a orar. Lá no comecinho da oração ele fala: perdoa as minhas ofensas, Senhor, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Olha só que lindo como Jesus, ele fala: faz como eu faço. E essa adoração que a gente vai dar agora, a música de comunhão, a letra não é uma letra que nos conecta em comunhão, mas nos conecta em espírito. E a música é exaltada. Eu queria fazer algo diferente hoje. Ao invés de nós sairmos e fazermos aquela bagunça, queríamos fazer um símbolo de unidade, de conexão, que nós fechássemos os corredores, que nós nos dessemos as mãos e que nós adorássemos ao nosso Senhor, declarando, exaltando o Cordeiro. Como diz a palavra, nós vimos a sua glória como unigênito do Pai. Aleluia! Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele pisou aqui nesse planeta. A palavra fala que Ele se esvaziou. Ele se esvaziou, Jesus Cristo. Imagine o Criador, o Ágia de Deus, aquele que diz para o nosso Oceano Atlântico: pare ali na Avenida Atlântica, não venha mais para cá. Esse Deus, Ele se esvaziou no corpo de um homem. E não só isso, a palavra fala que Ele é eterno, é o homem para toda a eternidade, assim como nós. Para quê? Para que nós agora em unidade adorássemos a Ele. Amém? Vamos fazer isso com grande alegria? Agora a igreja fazendo um grande coral, né? Vamos já de cara assim entrar cantando. Exaltado no céu. Recebe, Senhor. Eu louvarei. Exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Diga lá, por quê? Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Exaltado no céu. Só as mulheres, exaltado. Vai sempre reinar.
delícia, que maravilha adorarmos ao nosso Senhor, amém? Nessa próxima canção nós também estaremos adorando a Deus com as nossas ofertas. Então, enquanto cantamos uma música que fala do Natal, do significado do Natal que tanto tem se perdido, nós teremos também a oportunidade de adorarmos o nosso Senhor com as ofertas, conforme o Espírito Santo tem ministrado abundante gratidão em nossos corações. Amém? Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, pela oportunidade de estar na casa. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui chegou, Senhor, nesse dia tão especial. Muito obrigado, Senhor, por cada um, Senhor, que pôde enfrentar a tua casa, Pai. Abençoa o teu povo. Senhor, derrama a tua graça sobre a vida de cada um, Pai.
precisamos de Ti, somos carentes de Ti a cada dia, Pai. Perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, nossos pecados. Estamos aqui, Senhor, para Te glorificar, para adorar o Teu nome, para és único a ser abençoado. O Senhor cuida de nós, Pai, cada dia. Obrigado pelo que tens feito por nós, Pai. Abençoa as ofertas, esses dízimos, Pai. Aquilo que não pode ofertar também, Senhor, Senhor, abençoando, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Podemos assentar, igreja. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 30 até o 35. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Lhe será sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer, glória a Jesus, será chamado Filho de Deus. Muito bem, louvado seja o Senhor por isso, né? Quero chamar as crianças professores para que possam fazer o seu ensaio, daqui a pouco estarão também louvando ao Senhor. Enquanto isso, os irmãos abram a Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 1.
Lucas capítulo 1, nós vamos orar pelas crianças e também por nós, já passaremos a igreja de Deus. Oremos ao Senhor. Querido, obrigado, Deus. Te agradecemos por esse momento onde vamos, todos nós, estarmos aprendendo da palavra de Deus e rogamos que o Senhor ilumine o nosso coração para mais esse momento, para que sejamos enriquecidos, ó Deus, com a Tua vontade e os princípios da Tua palavra. Abençoa também as crianças que estarão nesse instante ensaiando, para que possam também, junto da igreja, logo mais louvarem o Teu nome e assim, ó Deus, trazer graça também ao coração do povo que Te adora e que Te louva nessa noite junto delas. Nós oramos assim, pedindo a Tua bênção sobre as crianças, ó Pai, e também sobre os professores, as professoras que estarão ali, Senhor, trazendo esse ensino, Senhor, diferente em forma de canção para as crianças nessa noite Te louvar dessa forma. Abençoa-os ricamente ali, enquanto também o Senhor dirige os nossos passos aqui. Em nome de Jesus e fazemos essa oração. Amém. Amém. Podem, queridos, Deus abençoe vocês. Lucas capítulo 1, meus irmãos, abra a sua Bíblia comigo para nós estarmos então nesse instante compartilhando, eu e refletindo todos nós a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, meus irmãos, versos 67 ao 75, tem um título ali que é o Cântico de Zacarias. Diz assim então a Escritura, a partir do verso 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de concedermos que, livres da mão de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Até aí. Essa fala, esse poema, esse cântico, essa poesia que aqui nós lemos parte, é de Zacarias, como diz o próprio verso 67. Zacarias era pai de João Batista. Nesse instante, não da narrativa, porque a narrativa é confeccionada depois por Lucas. Claro que Jesus já havia nascido quando Lucas escreve o seu Evangelho. Mas quando Zacarias compõe essa poesia, quando ele realmente diz essas palavras, havia nascido apenas João Batista e não Jesus ainda. Na narrativa de Lucas, Jesus nasce a partir do capítulo 2. Então, portanto, o texto que nós estamos lendo e as menções da palavra de Zacarias, principalmente quando ele diz no verso 76, que nós não lemos, tu menino será chamado profeta do Altíssimo, ele está falando do seu próprio filho, que é João Batista. Então a alegria de Zacarias aqui é primeiro porque nasce o seu filho, João Batista, mas ele sabe que a partir do nascimento de João Batista, algumas coisas estão mudando na história de Israel, algumas coisas estão acontecendo. Deus começa, não que nunca fez ou parou de fazer, mas Deus começa a trabalhar o povo de Israel diante dos fatos que estão acontecendo já no momento da vida de Zacarias, por ocasião da vinda do seu filho João Batista, que seria o precursor do grande rei Cristo Jesus, o menino que havia de nascer, como também ele sabe que a partir de João Batista, que é esse precursor, Deus está mudando a história e trazendo à vida do seu povo aquilo que ele havia prometido ao longo do tempo, que era a salvação. E eu vou ficar hoje com esse texto, como base para a gente poder pensar um pouquinho na ação de Deus sobre a vida do seu povo, na história do seu povo. Como Deus age em meio ao seu povo, como Deus age a favor do seu povo, como Deus faz as coisas na história. Deus faz as coisas na história do próprio povo de Israel
e Deus também faz as coisas na história da nossa vida. A lembrar não somente o nascimento de Jesus, mas a todo o contexto que muda a história desse povo, pensemos na nossa própria história, mudada por Deus, né, e na nossa própria história, agora trabalhada pelo Senhor ao longo de toda a nossa vida. Não só no que concerne a salvação que nos é dada em Cristo Jesus, mas em cada dia, em cada momento da nossa história. Né? Pois quando nós lembramos do Natal, por exemplo, não vou ter o Natal só como o nascimento em si, mas como todo o contexto da Escritura, né, que faz realmente mudar a história do povo, nós podemos perceber que Deus realmente não só muda a nossa vida e história a partir de quando nós nos convertemos ou em determinada data, mas Deus faz a nossa história todos os dias. Deus age a cada momento da nossa vida. Deus agiu nesse momento da nossa vida pela manhã, como a gente diz, porque a Escritura se menciona, né, de que pela misericórdia dele é que nós nos levantamos. Pela misericórdia de Deus é que nós chegamos até aqui. Pela graça de Deus é que nós estamos vivos. Pela graça do Senhor nós temos saúde e podemos chegar inclusive aqui na igreja nessa noite. Então Deus não só fez no passado, mas Deus faz todos os dias. E Ele confecciona e também muda e age na nossa própria história. Enquanto Zacarias compõe a sua poesia, vem no coração dele uma série de lembranças a partir do momento em que ele enxerga Deus agindo agora poderosamente na vida do seu povo. E uma das coisas que ele pensa é como Deus age, né? Ele percebe a ação de Deus no passado, a ação de Deus agora no presente da vida dele, e nós, conhecendo toda a história, sabemos que Deus age no passado de Zacarias, no próprio contexto da vida de Zacarias, e Deus age também na nossa própria história e também na nossa própria vida, né? Deus é maravilhoso. Deus sim age constantemente, né? E age na minha vida particular, age na sua vida particular. Deus age na vida da igreja. Deus age na vida de todos nós. Louvado seja Deus, porque Ele é um Deus que age, um Deus que faz, um Deus que realmente trabalha, um Deus que realmente faz as coisas acontecerem. E a primeira coisa que Zacarias percebe, eu gostaria de compartilhar com você nessa vida, é que Deus sempre faz as coisas como Ele promete. Se você olhar o verso 70, né, que nós lemos, ele diz assim: como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Deus sempre faz as coisas como promete. Se existe uma coisa que Deus faz, é agir conforme a sua palavra. Deus não é o ser humano, né, que diz uma coisa e faz outra. Portanto, tudo que Deus faz é conforme o que Ele diz. E Ele disse muitas coisas, tanto no tempo dos profetas, que é o que Zacarias resgata agora, quanto Ele disse muitas coisas por Cristo Jesus próprio, também pelos apóstolos, pelo Novo Testamento. E Ele vai fazer tudo exatamente como Ele prometeu. A primeira menção e percepção de Zacarias, ao fazer a sua poesia alegre e feliz, porque Deus está agindo na história, é porque Deus faz as coisas exatamente como Ele promete. Veja no verso 37, no capítulo 1 agora, né? Veja essa menção, né, maravilhosa que nós temos de registro a partir do momento da história também de Isabel e de Maria. Registra assim Lucas, no verso 37 do capítulo 1, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus age como promete e não há impossíveis para Ele realizar as suas promessas na vida do seu povo, na vida da igreja e na vida de cada um de nós. Como Ele prometeu, assim aconteceu exatamente igual. Tanto é que Zacarias sabe que a vinda do próprio filho dele, nesse caso João Batista, né, é o cumprimento da promessa de Deus. E ele sabe então que se Deus está cumprindo as suas promessas a partir da vinda de João Batista como precursor, aquele momento é o momento da história onde daqui a pouquinho está para nascer a luz do mundo, aquele que deveria vir e veio com poder e graça, com salvação para cada uma das nossas vidas, Cristo Jesus. Porque Deus faz as coisas exatamente como promete. No próprio verso 70, né, ou melhor, no verso 69, veja aí primeiro,
No final do verso 69 diz: na casa de Davi. Por que casa de Davi? Porque aquilo que Deus prometera, que da casa de Davi viria a salvação, viria o Filho. Quando ele diz no começo dos 70, como prometera desde a antiguidade, uma promessa que vem ao longo da história, e Deus diz, e agora está cumprindo cabalmente na vida do seu povo. Deus faz exatamente como Ele promete. É verdade que na nossa vida, às vezes, nem tudo vem na hora em que nós gostamos e que nós gostaríamos. Certamente Israel esperou muito para que viesse esse momento da realização e concretização da promessa em Cristo Jesus, mas ela veio no tempo adequado. Outro dia estudamos Gálatas aqui e vimos que Jesus veio na plenitude do tempo, no tempo certo, no tempo onde Deus realmente projetou para que viesse, como prometera. Então Deus faz as coisas não só como promete, mas faz também no tempo certo. E a gente precisa aprender a esperar as promessas de Deus sendo realizadas na nossa vida. No Salmo 40, verso 1, diz que Davi esperou pacientemente pelo Senhor. Deus ouviu e atendeu a sua oração e o livrou das suas tribulações no momento adequado, no momento como Deus achou que realmente era o tempo adequado de Davi ser livre. E ele precisou esperar, mas Deus, que promete livrar os seus filhos, livrou Davi daquela tribulação. Deus age como promete, e Ele fará tudo, exatamente tudo, conforme Ele disse na Escritura. E assim como teve um tempo para Israel receber a sua promessa, nós também temos o tempo adequado para recebermos as promessas de Deus. O tempo até de estarmos com Cristo para todo sempre. Um tempo adequado. Às vezes as pessoas dizem, mas Jesus disse que voltaria, Agora pensando um pouquinho mais adiante, mas ainda não voltou. Os nossos avós já diziam, muitas pessoas diziam, os apóstolos já esperavam a volta de Jesus. E Ele não veio, mas Ele vai voltar como prometeu. E Ele vai cumprir toda a sua vontade, cabalmente, cada palavra que diz a Escritura. Deus será fiel conforme a sua palavra. Para Abacuque, o profeta do Antigo Testamento, Deus, quando está falando com ele, conversando com ele e lhe instruindo, Deus diz uma frase dentro do contexto dele, mas diz assim, olha, se tardar, continue esperando, porque não vai falhar, apesar de não tardar. Para nós às vezes parece que demora, mas no tempo certo, Deus cumprirá todas as suas promessas. Para Timóteo, quando Paulo escreve na segunda carta, no capítulo 2, verso 13, ele diz que se ainda, por alguma razão, nós sabemos quais, sermos infiéis a Deus, Deus permanecerá fiel sempre, pois jamais poderá negar a si mesmo. E Ele cumprirá então, cabalmente, o que Ele prometeu. E assim como Ele prometeu e trouxe luz ao mundo, através de Cristo Jesus, nesse contexto que nós estamos vendo, Ele trará luz à nossa vida a cada dia. Ele trará resposta aos nossos corações a cada momento. E Ele nos conduzirá, como prometeu, até o dia em que estaremos para sempre com o Senhor. A segunda coisa que Deus sempre faz é que Deus executa, Deus age, Deus sempre faz as coisas plena e poderosamente. Olha o verso 69. E nos suscitou, disse Ele, plena e poderosa salvação. Deus não só faz as coisas como promete, mas Ele faz coisas impossíveis para os seres humanos, como nós lemos no verso 37 do capítulo 1. Deus sempre faz as coisas plena e poderosamente. Pensemos nas duas palavras. O que é plena? Totalmente, sem deixar nada para trás. Deus não falha em absolutamente nada. Quando Ele executa algo, quando Ele realiza o seu plano, quando Ele faz alguma coisa, Ele faz na plenitude. Ele não faz por cima, Ele não faz de qualquer jeito, não, Ele faz plenamente. Tudo é executado de acordo com a vontade de Deus em cada detalhe. A salvação que vem em Cristo Jesus, para a nossa vida, é feita com todos os detalhes que nós só sabemos, inclusive, podemos imaginar por causa da própria Escritura. Absolutamente nada ficou de fora
dentro desse projeto de salvação. E quando Deus vai agindo na vida da igreja, na vida do seu povo, na nossa vida, Ele faz tudo isso por completo, poderosamente. Há um texto de Paulo que diz assim: olha, Deus que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia final. É um Deus que falha? Nunca. É um Deus que deixa a coisa pela metade? Nunca. É um Deus que faz perfeito? Sim. É um Deus que faz com amor? Sim. É um Deus que faz com poder? Poder pleno. E poderosamente, porque Ele intervém, se preciso, na história e em qualquer outra coisa criada, para que o propósito dEle, para que o plano dEle, para aquilo que Ele faz, se torne realidade sobre as nossas vidas. Se nós olharmos ou pensarmos um pouquinho na história, o povo saindo do Egito precisava caminhar a terra de Canaã. Em determinado momento da sua história, vê diante de si um grande mar, né? O mar vermelho, e não tem como atravessar naturalmente naquele momento, naquele instante. E Deus faz o quê? Abre o mar vermelho. Situação essa poderosa que ficou marcada no coração do povo de Israel para todo século. Se você olhar os Salmos, por exemplo, né, que são as poesias que relembram, são cânticos que relembram a ação de Deus na vida e na história do povo, há muitas menções da abertura do Mar Vermelho, a abertura também do Jordão, o maná que desceu dos céus, a água, né, por mais de uma vez que brotou da rocha, a própria queda do muro de Jericó, situação impossível para os israelitas vencerem aquela cidade, aquela barreira, e Deus então faz virar um monte de pó e cinza, né? As libertações fantásticas e poderosas do livro de Juízes, como Gideão, por exemplo, e outros mais, né? Todos os outros juízes que tiveram, a própria ação de Davi, desde a promessa de que ele se tornaria rei, na parte em que ele realmente começa a atuar sendo um grande líder, né? Um grande militar, uma pessoa que realmente livra e constrói um império maravilhoso nos templos de Israel, tudo à base do poder de Deus por causa do seu propósito sobre a vida do povo. Então Deus faz por completo e faz poderosamente, ou seja, Ele age com poder se necessário para que as coisas aconteçam. Jó capítulo 42, verso 1 diz, Jó dizendo: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Porque Deus, se precisar agir e mover algo natural, através do seu poder, sobrenaturalmente, Ele o fará. Então Zacarias sabe e diz: Ele nos suscitou plena e poderosa salvação. Não foi o mar vermelho, embora ele foi um momento de salvação. Não foi agora o maná que desceu do céu. Não foi um juiz libertador, mas foi o grande Rei da Glória, como já mencionado aqui, que se tornou o homem que desceu dos céus, deixou a sua glória e habitou corporalmente, né, dentro de uma carcaça humana, e foi realmente o grande instrumento de salvação para a nossa vida. Plena e poderosa salvação, agora, sabendo nós, em Cristo Jesus. Deus age assim na história do seu povo. E Cristo Jesus veio para mim e para você. Meros mortais, né, vamos dizer assim, né? Pecadores natos, pessoas sem merecimento algum, pessoas apenas mais uma multidão, mas Deus olhou dos céus com um grande amor e orquestrou toda uma história, moveu todas as circunstâncias daquela época, e não só dessa, mas construiu essa história desde os patriarcas e vem construindo, né, em Cristo Jesus, e continua fazendo até o dia que nós nos achegarmos a Ele. E essa salvação é disposta à nossa vida, e Deus faz isso plena, porque Ele faz por completo, e poderosamente, porque Ele age em toda a estrutura para que recebamos as graças provindas desse grande amor que está em Cristo Jesus, o seu Filho que nasceu naquele dia. Deus faz as coisas sempre como promete, e Deus faz as coisas sempre plena e poderosamente. Se precisar, Deus moverá qualquer coisa para cumprir a sua palavra sobre a nossa vida.
estamos resguardados por Ele e por essa grande salvação que já alcançou o nosso coração e a nossa vida. Terceiro lugar, Deus sempre faz as coisas visando o bem do seu povo. Já mencionei bastante aqui, né? Mas veja o verso 71. Esse para que essa salvação plena e poderosa? Para que Deus prometeu desde a antiguidade? Para que tudo isso? Verso 71. Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Eles tinham inimigos físicos, né? Hoje a gente não pode dizer isso, nós temos uma nação inimiga, né? Mas temos os inimigos espirituais. O próprio Satanás, o próprio pecado, a própria morte e tudo que concerne o reino das trevas, mas ele veio para nos libertar de todas estas coisas. Veja o verso 72. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Nós não lemos, mas veja o verso 77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Veja o verso 79. Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Observe que esses versículos estão dentro dessa canção de Zacarias, e ele diz isso a partir do momento que o seu filho vem ao mundo, que é João Batista, mas a mente dele, o olhar dele, a concepção espiritual dele é realmente em toda a atividade poderosa de Deus de salvação que vem através do seu filho Jesus Cristo, que vem através do menino que iria nascer 6 meses depois de João Batista, Cristo Jesus. Ele já sabe que a partir de João Batista virá aquele que trará ao povo todas essas libertações, todas essas graças, essa iluminação, toda a graça necessária para que o povo alcance misericórdia diante do Senhor e seja livre, livre do pecado, livre da iniquidade, livre do inimigo, livre de todas as coisas que são concernentes à morte espiritual, para estarmos com Deus para sempre. Deus não precisa de nós, nunca precisou. Ele por si só, ele já é autossuficiente. Mas ele escolhe fazer um plano maravilhoso de salvação, ao olhar a nossa vida caída, depois de termos criado, e percebermos em que miséria estamos. E mesmo antes de todas as coisas serem criadas, ele já projetou isso, ou seja, de fazer o bem para o seu povo. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Observe, tudo que Deus faz visa a nossa liberdade, visa o nosso bem-estar, visa a nossa felicidade, visa o nosso êxito, visa o bem daqueles que amamos, visa realmente cuidar do nosso coração. Deus está sempre agindo em prol da gente. As palavras que Ele disse, as histórias que nós conhecemos, tudo que foi feito sobrenaturalmente sobre a face desse mundo, tudo que aconteceu ao longo da história, foi para que eu e você chegássemos aqui nessa noite, pudéssemos, conhecendo esse tão grande amor de Deus, pudéssemos ter no nosso coração, e a partir daí tivéssemos então na nossa vida todas as bênçãos, todos os benefícios que só Deus pode dar e dar para a gente. Não há absolutamente nada que possamos dar a Deus, pelo menos não até esse ponto. Tenho mais um para encerrar e digo que podemos dar a Ele, mas não podemos retribuir a sua salvação, não podemos retribuir o seu amor, não podemos dar nada em troca do que Ele fez por nós, e Ele continua fazendo todos os dias, porque a Bíblia diz que não somente Ele arquiteta todo esse projeto de salvação, mas Ele faz cumprir em nossa vida a cada dia. E a Bíblia é tão maravilhosa, o próprio Deus é tão maravilhoso, que se nós mesmos quiséssemos fugir dessa salvação, não daria. Assim como Jonas tentou fugir da presença de Deus, mas lá Deus estava para trazer de volta a sua missão. Não importa onde estejamos, não importa o que façamos. Claro, não estou falando do pecado, eu estou falando que se estivermos
com amor no nosso coração ao Senhor, se estivermos então confiando em Deus, não importa a situação contextual da nossa vida, Ele sempre agirá pleno e poderosamente, como prometeu, para o nosso bem. Deus nos ama profundamente. Cristo vindo ao mundo não é para o próprio Cristo, não é para o próprio Pai, mas sim para o nosso benefício. Sim, para que recebêssemos de Deus tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que Ele planejou, as coisas mais belas, mais bonitas, as coisas mais maravilhosas, as coisas que satisfazem o coração de verdade, as coisas que animam, que fortalecem, que nos dão esperança, que dão para nós. E não somente estas, mas muitas outras que nós ainda nem sonhamos e ainda teremos no mundo por vir, quando desfrutaremos para sempre do rico favor de Deus, diante da sua presença eterna e da luz que jamais se apaga. E veremos então esse menino, agora crescido, claro, homem, face a face. E gozaremos para sempre toda a plenitude dos céus, que não dá para dizer, não é mensurável, não se pode dizer com palavras e ser adequado, mas desfrutaremos. E Ele fez tudo isso, projetou uma vida futura, ou um local onde estaremos para sempre, porque Ele nos ama profundamente. Deus sempre faz as coisas para o bem do seu povo, sempre para o bem meu e para o bem seu. Deus é maravilhoso e Ele é cheio de amor. E por último, no item 4, Deus sempre faz as coisas para o louvor da sua glória. Deus sempre faz as coisas para o louvor da sua glória. Veja o verso 7,4, 7,5 novamente. De concedermos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Essa expressão de Zacarias, ele vendo a salvação que vem chegando, e vem se aflorando nesse momento da sua vida, ele diz agora nesses versos que tudo isso é para que, uma vez livres, libertos, o povo possa adorar a Deus sem medo, diz o texto, em santidade e em justiça todos os dias. Esse propósito, que claro, não era completo na terra de Canaã, foi o propósito pelo qual Moisés se apresenta diante de Faraó e diz: olha, deixe-nos ir 3 dias a caminho do deserto, e lá nós estaremos adorando a Deus. Deus ordenou que Moisés o dissesse, porque Deus queria sim, claramente, a adoração do seu povo, o reconhecimento do seu povo, de que Deus era o libertador da nação de Israel da escravidão do Egito. E agora, quando chega o momento em que Jesus está para nascer, Zacarias reconhece essa operação divina, plena e poderosa, e ele diz que isso está acontecendo para que eles fossem livres para adorar a Deus todos os dias da sua vida. Todas as coisas que Deus faz na Escritura é para que o seu povo perceba o que Ele está fazendo, reconheça o seu amor, a sua grandeza e o adore verdadeiramente. Não há razão da nossa existência e reconhecimento de todos os benefícios de Deus na nossa vida se não o adorarmos, se não prestarmos a Ele culto, se não reconhecermos a nossa vida, se não dobrarmos o nosso coração ante a sua presença, se não dissermos com a nossa própria boca que sim, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador das nossas vidas, Ele é o Cristo, Ele é o Libertador, Ele é aquele que realmente derrama sobre a nossa vida toda sorte de bênçãos dos céus. É esse reconhecimento que Cristo, que Deus procura das nossas vidas. Diante de um momento de Natal, onde há um clima sempre totalmente diferente, nem que seja por apenas um dia ou dois, onde nós nos reunimos com a família, talvez de forma um pouco mais diferente, talvez mais descontraída, com um pouco mais de tempo, pelo menos, num momento da nossa história, onde nós relembramos anualmente essa condição de vida, até por final de ano, possivelmente férias ou descanso de alguns. O que Deus quer é que não olhemos as benesses apenas da nossa vida recebida, mas sim aquele que doa todas as coisas, que faz parte da nossa casa, que nos dá vida para desfrutarmos das coisas que Ele nos dá, e possamos realmente, com sinceridade no coração, com um coração contrito e reconhecedor na sua presença, darmos a Ele toda a glória e todo o louvor que lhe é devido
com as palavras, com os gestos e com o reconhecimento completo do nosso coração. Deus sempre faz as coisas para a sua glória. Deus te dá o pão de cada dia para a sua glória. Visa o seu bem, sim, mas para a glória dele. Deus te dá saúde para o seu bem, mas para que ele seja reconhecido e glorificado. Deus te dá uma família para que você realmente seja beneficiado, seja amado, tenha um lar para ser acolhido, mas para que você diga obrigado, Senhor. O Senhor me deu a minha família amada. O Senhor te dá uma igreja para você desfrutar livremente da palavra, da companhia dos irmãos, dos louvores ensaiados, para que você diga, Senhor, obrigado por esse privilégio, toda a glória é tua. O Senhor te faz chegar ao final de mais um ano, se preparando para adentrar outro ano, com expectativas, com esperança, com planos, com desejos de uma vida ainda mais abençoada, para que você diga, obrigado, Senhor, cheguei até aqui, estou como muitos não puderam, adentrando um novo ano, para planejar, para projetar, para trabalhar, para ganhar recursos, para construir, para fazer, para gastar, para ter lazer, para ter prazer com a minha família também. É isso que Deus deseja da nossa vida. Enquanto muitos desfrutam do Natal uma data apenas festiva, onde se comemora muitas coisas, menos esse pleno e poderoso plano de salvação, venhamos nós, nos dias que ainda se seguem, continuarmos comemorando, não é porque você não está, mas que isso seja cada vez mais acentuado na sua vida, que você glorifique a Deus a todo momento da sua existência, que você dê glórias ao Senhor a todo tempo. Aqui em Lucas, no capítulo 2, verso 13 e 14, diz assim, né? E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Ele quer bem cada um de nós, mas a glória é dele. Glória a Deus nas alturas. Glorifique o nome do Senhor. Diga obrigado, meu Deus. Se ajoelhe na sua casa, ore na sua vida e diga, Senhor, muito obrigado. Isso não é nada no nosso coração. No nosso coração nada como os israelitas saindo do Egito e indo para o deserto. O frango queimou, né? Não estava bom não sei o que. Podia ser melhor. Não. Glória a Deus nas alturas. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, que nos suscitou plena e poderosa salvação. Plena e poderosa salvação. São vários os textos da Escritura que sempre nos conduzem a glorificar o nome, a exaltar o nome do nosso Deus. E o nascimento de Jesus é a prova dessa ação de Deus, de um Deus que faz, de um Deus que realiza, de um Deus que concretiza sempre o seu projeto para a história da humanidade, para a história da igreja, para a história da nossa vida. E para concluir, apenas relendo os pontos, para nós orarmos. Deus sempre faz as coisas como Ele promete. Deus sempre faz as coisas plena e poderosamente. Deus sempre faz as coisas visando o bem do seu povo. Deus sempre faz as coisas para o louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor que nos deu Cristo Jesus e agiu mudando a história da nossa vida. Oremos ao Senhor. Deus querido, obrigado, meu Pai. Te louvamos e agradecemos por tua presença em nossos corações, por mais uma vez chegarmos a esse tempo especial da nossa vida em comemoração ao dia em que Cristo veio ao mundo, nos trazendo essa salvação maravilhosa. Portanto, nesse momento, agradecidos por essa história e também pela história da nossa vida, o Senhor nos traz em benefício da salvação. Nós louvamos o teu nome nessa noite, te agradecemos. Este culto é para ti, Senhor. Por isso os irmãos vieram, porque já reconhecem que o Senhor é um Deus maravilhoso e vieram louvar o teu nome, deixaram seus afazeres, deixaram parte de sua família, deixaram o conforto do lar para chegar-se aqui, Senhor, e bendizer o teu nome nessa noite. Louvado seja o Senhor para todos sempre. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, reconhecemos as tuas promessas, ó Deus, na história da vida do teu povo, e reconhecemos também que o Senhor é um Deus que age poderosamente
sobre a nossa vida todos os dias, para o nosso bem, para a nossa alegria, para que tenhamos, ó Deus, conforto e também conforto espiritual. Pelo que então, assim, reconhecendo, ó Deus, nós te agradecemos de todo o nosso coração e te bendizemos nessa noite e dizemos: louvado seja o teu nome, bendito sejas tu, Senhor, por Cristo Jesus, pelo nosso Salvador, pelo pão de cada dia também, pela alegria de podermos comemorar esse momento com canções na tua casa, Senhor, com louvores, ó Pai, livremente, ó Deus, dizer a plenos pulmões que o Senhor é o nosso Deus maravilhoso e a ti, Senhor, pertence toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Que os nossos corações, os nossos lábios, ó Deus, que chegaram inclusive até esse dia te bendizendo, assim prossigam, ó Pai, na semana que surge, no novo ano que está chegando, meu Pai, e assim, Senhor, sejamos encontrados, ó Deus, como filhos que reconhecem as graças do Pai sobre as suas vidas e te louvam verdadeiramente todos os dias, ó Deus, sem temor, em santidade e em justiça a todo tempo da nossa vida. Amém e amém, Jesus.
Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2, de 1 a 7.
Lá no jardim do Éden, Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa que encheria seus corações de alegria: a vinda do Salvador. Nossos antepassados mantiveram viva a esperança e se perguntavam: onde está o nosso rei? Mas ninguém sabia
Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero convidar os amados a abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 14. Lucas 2, capítulo 8 ao versículo 8 ao versículo 14, que diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todos os povos, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com anjo uma multidão das milícias celestiais, louvando a Deus e dizendo, todos juntos: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Amém.
Louvado seja Deus, toda a glória, né, todo louvor ao nosso Deus. Já estamos quase caminhando para encerrarmos o nosso culto, queridos. Eu queria antes lembrar os irmãos que nós temos os avisos da semana, mas são apenas 3, né? Bem fácil de lembrar. A reunião de oração de terça-feira às 20, o nosso culto de quinta às 20 e o nosso culto de domingo, né? Culto de ano novo, às 19 horas, tá bom? São as únicas 3 programações aí da semana e o conceito de confraternização aí na quarta-feira, né? No sítio do presbítero Trindade, tá bom? Está de pé para gente lá ainda? Está de pé, tá tranquilo, né? Eu te pergunto, depois a gente vai estar orando pelo Célio, né? O nosso coral está uma bênção hoje, né? Mais colorido hoje, diferente um pouquinho, né? Mas parabéns pelas canções, queridas, escolhidas inclusive. E sentimos falta aí do irmão Célio, né? O Célio está hospitalizado. A igreja recebeu aviso, né? Na quinta-feira à noite, o presbítero estava vindo para a igreja da Irmã Dora e avisou que o Célio então estava indo para o hospital com creatite aguda, né? Mas hoje ele está melhor, né? Falei com a Nani há pouco, ele estava sem o celular e está melhor, já sem dor, mas ele precisa ficar um pouquinho mais aí, até terça ou quarta-feira. E o tratamento é jejum, ele não come nem bebe, tem tomado soro sim, né? Mas na veia, claro, e não tem comido nem bebido para que desinflame o pâncreas, né? Se não acontecesse, seria passível de cirurgia. Mas temos orado a Deus para que não seja assim, né? O Senhor possa voltar para casa e já não pôde passar o ano novo em casa, o Natal em casa, mas que passe o ano novo aí na graça de Cristo Jesus, né? Então, nós estaremos orando pelo céu também, tá bom, queridos? Então, são os avisos da semana que passei. E parabenizar também as crianças, né, as canções, pela linda canção que apresentaram, bem bacana mesmo, parabéns. E eu queria pedir, a pedido do próprio departamento infantil, que as crianças agora fiquem de pé. As pequenininhas vai ser difícil ter daqui, né? Mas eles querem entregar uma pequena lembrança a cada criança, né? As visitantes também, tá bom? Então todas as crianças que apresentaram, se alguma porventura não apresentou, porque é visitante, né, mas pode ficar de pé. E eles vão passar para uma lembrancinha para as crianças, um pequeno menino, tá? Quando é os adultos em pé é mais fácil, né? As crianças. Pode falar para ele. Tá bom, querido. Tá bom. Obrigado por lembrar para também avisar sobre o recolhimento aqui, né? Enquanto eles entregam, meus irmãos, quero lembrar de uma coisa, eu falei na quinta-feira, estava me esquecendo, né? Ao longo da nossa caminhada, nós estávamos arrecadando alguns produtos para dar uma incrementada na cesta básica de Natal, né? Quando a gente pediu, de repente, um panetone, um chocolate, alguma coisa assim, para que as cestas básicas ficassem um pouquinho aí com uma cara de Natal, né? Ao longo do caminho, a Penny entrou em contato comigo e lembrou-se do pessoal das chuvas. Eu já tinha algum conhecimento da região de Tijucas, que tinha sido mais afetada, e a igreja de Itapema, inclusive, está bem colhendo donativos para enviar a Tijucas, né? E mal sabíamos nós das chuvas daqui, né? Nem sonhávamos com isso. E estendemos, inclusive, o tempo de arrecadação, que passou do segundo domingo do mês até o dia 18, foi o terceiro domingo, arrecadamos o que deu, e na segunda-feira já, onde nós íamos levar os donativos para Itapema, deu aquela grande chuva, né? Aí, pensando um pouquinho, conversando com alguns irmãos, o próprio pastor William Itapema já se lembrou, se tocou e já conversou com a gente e disse: olha, pastor, se vocês quiserem distribuir aí, não tem problema algum, eu já tenho me comprometido com eles, né? Eu disse: olha, se vocês não se importarem, então a gente vai fazer isso. Não, tudo bem. Aí resolvemos então anunciar, né, a respeito dessa arrecadação. Na terça-feira, né, quando alguns irmãos afetados, inclusive, estavam até cuidando das suas coisas, e a Viviane disse: pastor, eu vou para lá então, vou ficar na igreja, né, Viviane, à tarde de terça-feira para receber o que mandarem, né? E isso foi incentivando um ao outro, e aí a gente marcou uma reunião para terça-feira aqui à tarde, vieram muitos irmãos, né, muitas pessoas participaram, e a gente teve o privilégio de ali já endereçar algumas dessas doações, né? Tanto para pontos específicos da cidade, quanto também para pessoas da localização aqui, né? Mais afetadas, incluindo pessoas que frequentam a nossa igreja também, claro. Então, só de roupas, tem bastante coisa ali ainda, certo? Acredito que tem coisa ali ainda, não fui lá atrás agora. Será que está na salinha? Isso, tem bastante, mas já foram 4 carros de roupas, né? Isso, está chegando, né? Não sei se veio panela, se vai trazer panela, eu vi algum brinquedinho assim por cima, né? Isso. E bastante alimento também, e também recebemos doações em dinheiro, os quais, né, já convertemos parte em alimentos que faltavam para cestas básicas,
e ainda uma reservinha, que à medida que for se juntando algo, a gente também completa para poder distribuir, tá bom? Então, como a gente priorizou um pouco também da região, né, provavelmente ainda tem cesta, né? Se você conhece alguém que realmente precisa, né, é só falar com a gente, tá bom? A gente direciona lá, né? Então, obrigado a Lili também, irmã Nena, né? Dizer o nome fica difícil, mas elas encabeçaram a parte da distribuição, mas muitas outras pessoas participaram na montagem das cestas, em levar coisas, buscar coisas. Alguns irmãos passaram nas casas, pegando alimentos, né? Roupas de cama, enfim, né? Os donativos, tá? Então, muito obrigado à igreja, né? Parabéns aos irmãos que colaboraram tanto na organização, quanto também na própria oferta em si, né? Do seu alimento financeiro. Então, muitas pessoas já foram abençoadas graças a essa ação aí dos irmãos da igreja, tá bom? Recebi ligação do Blumenau, Rio do Sul, o pastor Miratã, que mora em Porto Belo, trouxe roupas aqui, agora na sexta de manhã, inclusive. Então, pessoas estão sabendo, né, porque foi publicado nas redes sociais, e elas estão, né, trazendo a igreja como ponto de arrecadação para distribuição. Né? Recebemos ofertas de muitas pessoas, da empresa aqui da frente da Corre Brasil também, né? O Diácono Paulo, muita gente está ajudando aí. Se você ainda deseja ajudar, ainda dá tempo, né? A gente vai convertendo tudo isso aí até o final do ano, ou comecinho do outro, em entrega de donativos às pessoas que precisam, tá bom, queridos? Mas vamos lá, né? Sem estender um pouco mais aí, sigamos. Mas fica aí a nossa gratidão a todos os irmãos. Quero agradecer também, antes de a gente continuar o nosso encerramento, aos que nos visitam hoje, tá? Então não vou citar nomes para não esquecer de ninguém, mas muito obrigado a vocês todos que nos visitam, tá? Que estão aqui com a gente hoje e vieram também louvar ao Senhor pelo seu presente, né? E a salvação das nossas vidas. Louvado seja Deus por isso e louvamos a Deus por sua vida. Muito obrigado. Já fica aí o nosso convite, né, para você continuar a estar conosco em outros dias também, tá bom? Obrigado mesmo de coração. Quero fazer uma leitura última. O nosso coral vai encerrar e depois nós oramos encerrando. O nosso coral vai louvar o Senhor, né? Depois nós encerramos orando o nosso culto, tá bom, queridos? Lucas, no capítulo 2, eu queria que você fizesse essa leitura comigo. Agora uma só voz. Vamos ficar de pé. Lucas 2, verso 15 a 20, completando então as leituras, né, que mencionaram um pouco da história a respeito do nascimento de Jesus. Nos trazendo então ao coração esse momento tão maravilhoso da história do Natal, da salvação. Lucas capítulo 2, verso 15 a 20, vamos ler todos juntos? E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Né? Que eu e você daqui a pouquinho possamos voltar para os nossos lares, glorificando, louvando a Deus por tudo que mais uma vez relembramos nessa noite. Podem sentar, meus irmãos, e louvemos ao Senhor.
orar, queridos, encerrar nosso culto. Vamos dar os presbíteros da aqui comigo. O presbítero Valdir orar, encerrando, lembrando também o diácono Sérgio. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de poder estar na tua casa nessa noite e poder também nos reunir com nossos irmãos, ó Deus, nesse dia tão abençoado, Senhor Deus, nesse dia tão festivo, Pai amado, dia do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Como foi lido vários textos nessa noite, ó Pai, e muitos dos textos dizia que Ele é o Rei da Glória, que Ele nasceu para reinar. E nós conhecemos a Tua Palavra e sabemos que Cristo reina e reinará para todo sempre, como a promessa de Deus foi feita no Seu nascimento, Pai. Obrigado por isso, Senhor Deus, por essa convicção, por essa certeza, por essa oportunidade de conhecer essa história. E não somente conhecer, ó Pai, mas crer, compreender que essa é a vontade de Deus, esse é o plano de Deus para as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, nós te agradecemos, nós te louvamos e bendizemos o Teu nome. Recebe a gratidão dos nossos corações, do Teu povo reunido aqui nessa noite, pelo nascimento do Teu Filho, pelo Teu grande amor para com as nossas vidas, ó Pai, e nos incluindo, Senhor Deus, na Tua morte, levando os nossos pecados sobre a cruz, ó Pai, sobre o madeiro, Ele se fez maldição por nós, ó Pai. Por isso nós louvamos o nome do Senhor, ó Pai. E nessa noite, Senhor Deus, queremos ainda interceder pelos irmãos que estão enfermos, ó Pai, o irmão Célio, que está hospitalizado, Senhor Deus, pedindo a graça do Senhor sobre a sua vida, pedindo que o Senhor o acampe ao redor dele, lá naquele leito do hospital, trazendo-lhe a saúde de volta, trazendo esperança, fortalecendo o seu coração, a sua fé, ó Pai, que em breve ele possa deixar aquele leito, Senhor Deus, e voltar para a sua família, para o seio da sua casa, Senhor Deus, e assim poder gozar de saúde novamente, ó Pai. Pedimos também, ó Deus, por aqueles que não foram mencionados, ó Pai, mas que nesse dia, Senhor Deus, passaram por dificuldades, passaram por problemas e enfermidades, ó Pai, inclusive, Senhor Deus, nossos vizinhos, Senhor Deus, que o esposo da irmã Sônia faleceu nesse dia, ó Pai, e nós queremos que a graça do Senhor também seja com eles, ó Pai, consolando aqueles corações, fortalecendo e animando e encorajando, ó Pai. Muitos, ó Pai, nesse dia que é um dia alegre, passaram por tristeza, por abatimento, Senhor Deus, e precisam da graça do Senhor, precisam do Teu conforto, do Teu consolo, da Tua restauração, da Tua cura, Senhor Deus, física e espiritualmente, ó Pai. Nós oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que o amor de Deus e a graça de Cristo Jesus, bem como as consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, nossa casa e família, e sobre toda a igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Um abraço ao seu irmão, desejo aí mais uma feliz Natal.